Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma oração para energização do nosso planeta. Hoje, segunda-feira, dia 12 de outubro de 2020. É sempre muito bom começarmos a semana orando em prol do bem e do bom, fazendo o nosso melhor, doando todo o material que nós podemos doar, né? E receber aquilo que nós necessitamos. E assim, irmão ajude irmão em nome do Pai. Sem que um saiba o rostinho de quem doou aquele material. O material ectoplasmático, eletromagnético, é dado para todos que necessitam. E todos vão receber conforme a sua necessidade, seu merecimento, seu programa pré-encarnacionista. Então vamos respirar profundamente, vamos jogar dentro de nós bons sentimentos, boas energias, uma linda limpeza. Vamos soltando lentamente, vamos tirando toda a negatividade. Vamos deixando as nossas aflições, nossos medos e nossos problemas do lado de fora da porta e vamos procurar o nosso Pai Divino, o princípio sagrado de tudo e de todos. Vamos também nos unir aos nossos irmãos cristificados que representam o nosso Pai nas mais diversas esferas do nosso universo. E vamos nos ligar aos nossos irmãos trabalhadores em prol do bem e do bom aqui no nosso planeta, no qual nós também fazemos parte dessas legiões, cada um com a sua legião de trabalho. Corrente de pretos velhos, índios, hindus, caboclos, a corrente médica, a corrente socorrista, a mensageria divina, os nossos anjos da guarda, amigos, conhecidos, mentores, companheiros de jornada evolutiva, agradecendo muito a Deus a oportunidade de trabalho e esperando que a oração de hoje ela realmente possa produzir o bem e o bom. Com a graça de Deus está iniciada. Vamos à primeira oração da noite, é o Credo Espírita que o Zé Carlos vai fazer. O Credo Espírita. Creio em Deus, essência divina, onisciente, onipotente, onipresente, que em si mesmo tudo emana, sustenta e destina. Creio no Cristo planetário, um Filho de Deus como todos os demais, porém cristificado por evolução, vindo por isso a merecer a diretoria planetária terrestre. Creio na concepção mediúnica de Maria, dos sinais e prodígios médios de Jesus, na ressurreição espiritual de Jesus, no derrame de Espírito sobre toda a carne, tal e qual se acha exposto nos Atos, capítulo 1, 2, 7, 10 e 19. Creio, portanto, no Espírito Consolador ou Santo, também chamado de verdade, que significa mensageria divina, a comunicação dos anjos, espíritos ou almas, cuja finalidade é advertir, ilustrar e consolar
os encarnados. Creio na exalta doutrina vivida por Jesus, o Cristo planetário, cujos fundamentos são a moral, o amor, a revelação, a sabedoria e a virtude. Creio nas 10 verdades básicas, que são a essência divina, a existência, a imortalidade, o movimento, a evolução, a responsabilidade, a reencarnação, a revelação, a habitação cósmica e a sagrada finalidade. Creio que em Deus tudo é eterno, perfeito e imutáveis, por isso mesmo que tudo rege por lei e justiça, nunca jamais havendo lugar em Deus para religiosismos, sectarismos, fantasias, simulações, idolatrias. Creio que os caminhos que conduzem ao grau crístico são o amor e a sabedoria, tal e qual Jesus ensinou em palavras e atos. Creio estar no grau crístico, o estado de unidade, sendo, portanto, normal o dever de cada filho atingi-lo o quanto antes, porque é da vontade do Pai Divino que seus filhos venham a ser espírito e verdade. Creio e afirmo, portanto, que ser cristão é ser imitador de Jesus Cristo em moral, amor, revelação, sabedoria e virtude, sendo o mais tudo religiosismos e fantasias inventadas por homens clericalistas e corruptores da exalta doutrina. Creio nos 10 mandamentos da lei de Deus, que vieram pela revelação, tendo encontrado em Jesus Cristo o perfeito exemplificador, que em Jesus Cristo também encontrou o generalizador da revelação, para livrar a humanidade da orfandade em que a meteram todos os religiosismos criminosos de todos os tempos. Creio na lei e nos atos de Jesus, prometendo ao Pai Divino que os tomarei por divina moldagem e como perfeita religião, graças a Deus. Graças a Deus. Então, de novo, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos nesta segunda-feira. Estamos iniciando a semana e teremos orações até sábado, certo? Então, como a nossa parte de estudos, no sábado, a Kátia tinha colocado que ela tinha recebido para a gente ler no Atos, o capítulo 7, é sobre o vidente Estevão, né? Quer dizer, a colocação que ele estava. Eles chamam aí Estevão, o primeiro mártir, né? Mas ele tinha muitas mediunidades e era um espírito, assim, muito, um encarnado muito admirado, né? Então, o capítulo 7 é bem grande. Eu estou vendo, talvez eu vou pular algumas estrofes, alguns versículos, porque é bastante grande. São 3 páginas aqui da Bíblia, né? Olha isso. A Bíblia é velha, tá? Isso foi... Mas aí eu vou ler, tá? Uma boa parte disso. E disse o sumo sacerdote, porventura assim são essas coisas? Estevão respondeu, irmãos e pais, ouviu o Deus da glória apareceu a vosso pai Abrão, estando ele na Mesopotâmia antes de habitar em Harã? E disse-lhe, sai da tua terra e dentre a tua parentela e dirija-te à terra que eu te mostrar. Isso é porque eles estavam comentando sobre Jesus, né? Eles já queriam fazer sanções contra Jesus. Aí, então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. Dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que vos agora habitais. E não lhe deu nela herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria em possessão e depois dele a sua descendência, não tendo ele ainda filho. Abrão teve filhos só mais velhos, né?
Pois Deus disse a sua descendência seria peregrina em terra estranha, e que a escravizariam e maltratariam por 400 anos. Mas eu julgarei a nação que os tiver escravizado, disse Deus, e depois disso sairão e me servirão neste lugar. E deu-lhe o pacto da circuncisão, assim como gerou Abrão e Isaque. E circuncidou ao 8º dia, e Isaque gerou a Jacó, e Jacó os 12 patriarcas. Os patriarcas, movidos de inveja, venderam José para o Egito, mas Deus era com José, né? E o livrou de todas as tribulações, e lhe deu graça e sabedoria perante o faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e sobre toda a sua casa. Sobreveio então uma fome, e todo o Egito e Canaã, e grande tribulação, e nossos pais não achavam mais alimentos. Mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou ali nossos pais pela primeira vez. E na segunda vez deu-se a José conhecer a seus irmãos e a sua linhagem, e tornou-se manifesta ao faraó. Então José mandou chamar a seu pai Jacó e a toda a sua parentela, 75 almas. Jacó, pois, desceu ao Egito, onde morreu ele e os nossos pais. E foram transportados para Siquém, uma terra onde Abrão foi sepultado. Enquanto se aproximava o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abrão, o povo crescia e se multiplicava no Egito. E até que ali se levantou outro rei, que não tinha conhecido José. Isso, na realidade, o outro rei é Moisés, né? Usando esse de astúcia contra a nossa raça, maltratou os nossos pais, ao ponto de fazê-lo enjeitar seus filhos para que não vivessem. Então, nesse tempo que nasceu José, ele era muito formoso e foi criado pela filha do faraó, né? Nós sabemos, né, pelo seu Oswaldo, que conta que tanto a filha do faraó é a Maria, a encarnação que depois foi mãe de Jesus. Então ela foi, e ele era filho verdadeiro dela. Então ela foi mãe de Moisés, que recebeu as leis, e mãe de Jesus, que veio vivê-la, né? E assim Moisés foi instruído por com toda a sabedoria e conhecimento dos egípcios. E ele era poderoso em palavras e obras. Quando ele completou 40 anos, ele foi também visitar a outro lado da sua família, né? Porque o pai, isso também o Oswaldo Polidoro nos ensinou, que o pai de Moisés é o apóstolo, é o Dr. Bezerra de Menezes, né? E ele era judeu, né? Então, ele e a Maria, que foram os pais dele. Então, ele foi conhecer o outro lado. Aqui está dizendo aos 40 anos. Nós sabemos que não é bem assim, mas é o que está escrito aqui na Bíblia, né? E aí ele percebeu que o povo, os hebreus, eles eram muito maltratados. E ele ficou muito nervoso, né? E aí ele acabou, aqui na Bíblia está dizendo que ele matou um que estava maltratando os hebreus, né? E aí ele fugiu e se tornou peregrino na terra de Madiã. E ele passou lá estudando, a gente sabe da história do Jetro, que ensinou para ele todo o conhecimento esotérico, e ele já tinha todo o conhecimento do Egito, tudo mais. E aí, depois de todo o preparo, ele foi chamado para a tarefa messiânica, né?
E aí ele viu uma chama no meio de uma sarça, o anjo do sarção. Nós sabemos que é o Senhor Jeová, né? Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E Moisés ficou trêmulo e não ousava olhar. Disse-lhe então o Senhor: tire as alparcas dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Com o efeito e a aflição do meu povo no Egito, ouvi os seus gemidos e desci para livrá-lo. Agora, pois, enviar-te-ei ao Egito. A este Moisés e eles haviam repelido, dizendo: quem te constituiu Senhor e juiz? E este enviou Deus como Senhor e libertador, pela mão do anjo que lhe aparecerá na sarça. Foi este que os conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais, na terra do Egito e no Mar Vermelho, e no deserto por 40 anos. Este é o Moisés que disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta como eu. Então, ele já está anunciando Jesus. Este é o que esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com os nossos pais, o qual recebeu palavras de vida para vos dar. Ao qual os nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram, e seus corações voltaram ao Egito. Dizendo a Arão: faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque a esse Moisés que nos tirou a terra do Egito, não sabemos o que aconteceu. Fizeram, pois, naqueles dias o bezerro e ofereceram o sacrifício ao ídolo, né? E se alegravam nas mãos das suas mãos. Mas Deus se afastou e os abandonou ao culto das hostes do céu, como está escrito no livro dos profetas. E aí, entre nossos pais no deserto estava o tabernáculo do testemunho, como ordenara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o que modelo tinha feito, o qual nossos pais, tendo por sua vez recebido e levaram sob direção de Josué, quando entraram na posse da terra das nações, que Deus expulsou da presença dos nossos pais até os dias de Davi, que se achou graça diante de Deus e pediu que lhe fosse dado achar habitação para o Deus de Jacó. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como disse o profeta. O céu é meu trono e a terra o escabelho dos meus pés. Que casa me edificarei, diz o Senhor, ou qual lugar do meu repouso? Não fez porventura a minha mão todas essas coisas? Homem de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, como fizeram os vossos pais, assim também vós. Então ele está falando da mediunidade, o Espírito Santo, o contato entre os dois planos. E as pessoas, elas querem o culto exterior, elas querem a besta que foi feito lá, o bezerro, que todos passavam a mão, que davam reverência, e na realidade eles estão mandando aqui procurar reverência interna, né? O templo externo pode ser até uma morada, mas uma proteção, mas a morada interna é a verdadeira, é o que o Estevão está explicando aqui, né? A qual dos profetas não perseguiram vossos pais, até matar os que dantes anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e homicidas? Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes. Os anjos são espíritos mensageiros. Ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra Estevão. Não esqueça que ele estava dentro da sinagoga,
né, do templo. Mas ele, cheio do Espírito Santo, fitando os olhos do céu, viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. E disse-lhes: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Então eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unanimemente contra ele, lançando-o fora da cidade e o apedrejavam. E as testemunhas dispuseram as suas vestes aos pés de um mancebo chamado Saulo. Apedrejavam, pois, a Estevão, que orando dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Tendo dito isso, adormeceu e Saulo consentia na sua morte. Né? Então, sempre que se quer trabalhar, falar em prol do bem, do bom, orar para os outros, no meio dos outros, de uma forma consciente, procurando Deus dentro e não fora, a humanidade não consegue entender, né? Isso é o Atos capítulo 7, tá? Se vocês quiserem, dá para olhar na internet ou na Bíblia mesmo, né? E é muito importante. Então, é interessante porque o Estevão começa desde Abraão, vai contando tudo, né? E explicando quantas mediunidades. Abraão recebeu todas as informações, sabia que ia ter uma série de coisas, que teve todo um problema seríssimo de conhecimento também, de aceitação. Foram para o Egito, quer dizer, sofreram, ficaram prisioneiros de um lugar, depois ficaram prisioneiros no outro. Então, é tudo isso, é muita coisa, né? Aqui a Mônica está falando do livro de Moisés, o Vidente do Sinai, né? Esse livro é muito interessante, eu já li também, que conta várias partes da história. Tem algumas coisinhas ali, mas é bem interessante, muito interessante mesmo, e vale a pena. São 3 livros, tá? Bom, então, hoje eu não vou ler a continuação da Verdade é Fogo, porque eu peguei essa parte. Amanhã a gente continua com a Verdade é Fogo. A Cíntia pôde acompanhar desencarnados, ouvindo atentamente o estudo de hoje, graças a Deus. Então, vamos começar com as nossas energizações, né? Então, vamos todos juntos nos unir, vamos elevar os nossos pensamentos e vamos nos unir aos nossos irmãos que trabalham com a energização do planeta, e de lá faremos todas as nossas energizações, né? A Cíntia também coloca que ela acompanhou uma luz dourada envolvendo a todos que estão em oração e quem está precisando, graças a Deus. E hoje nós vamos fazer a oração da Maria, que o Zé Carlos vai fazer. E enquanto isso nós vamos nos elevando e encontrando esses nossos irmãos. Oração a Maria, meiga filha do Eterno Pai. Amparai aos que peregrinam os rincões inferiores da vida, para que neles aflore o desejo de conhecimento, certeza e bondade, deixando de parte as idolatrias, os paganismos, os ritualismos e todas as formas inferiores de culto espiritual. Anjo tutelar das legiões que socorrem nas trevas e nos lugares de dor, atendei ao clamor daqueles que, arrependidos, anseiam reencontrar o caminho da verdade que livra. Doce mensageira do amor, derramai vossa ternura maternal sobre os corações aflitos, para que se elevem às alturas do trabalho redentor. Senhora eleita, inspirai o sentimento da verdade,
do amor e da virtude nos corações de todos aqueles que tendem aos desatinos do mundo, para que não desçam aos lugares de pranto e ranger dos dentes. Levantai, ó Senhora, dos abismos tenebrosos a todos quantos erram por causa dos fanatismos religiosos. Intercedei, ó meiga estrela, por aqueles que, esquecido da lei e olvidados de Jesus Cristo, mergulharam nos lugares de sombra e de dor. Ó ternura, ponde sentimento de pureza em todos os corações femininos, para que se convertam em verdadeiros anjos guardiões. Cede a luz, ó Maria, daqueles olhos que não podem ver. Amparai, ó Senhora, aos que fraquejam ao longo dos caminhos da vida. Ouve, ó símbolo das mães, a voz dos que não podem falar. Enxugai a lágrima, ó meiga irmã, daqueles que padecem falta de misericórdia. Dominadora de paixões, cede o anjo guardião daqueles que temem resvalar nas vielas do pecado. Consoladora dos aflitos, unge com o bálsamo do amor aos que se encontram de coração angustiado. Guiai os passos, ó doce amiga, dos que tendem a desanimar em face das torturas do mundo. Depositai, ó Maria, em todos os corações o sentimento de igualdade perante as leis que regem o universo infinito. Conduze ao pórtico da verdade, ó candura, a quem se encontra perambulando pelos caminhos da inverdade e do crime. Envolvei com o vosso azulino manto, ó Maria, a todos aqueles que procuram as verdades eternas, perfeitas e imutáveis de Deus, através da divina modelagem de Jesus Cristo. Apontai a luminosa estrela, ao testamento da moral, do amor, da revelação, da sabedoria e da virtude, para que todos os filhos do Altíssimo encontrem, de uma vez para sempre, os braços abertos do divino amigo, graças a Deus. Graças a Deus. E agora todos juntos, vamos fazendo os nossos pedidos particulares. De ordem material, espiritual, sentimental, médica. Vamos pedindo, fazendo os nossos pedidos. Vamos ampliando, pedindo para os nossos irmãos que estão passando por problemas médicos, que o Dr. Bezerra, conforme a necessidade e o programa pré-encarnacionista de cada um, faça seu trabalho, ajude. Trabalhar muito com a imunidade de todos nós precisamos ter muita imunidade. E a gente não pode esquecer que a imunidade também depende de nós, bons pensamentos, boas atitudes, boa vibração, não pensar negativo e achar que tudo vai dar errado. É muito importante a gente melhorar essa nossa vibração. E agora vamos pedir bênçãos para as nossas casas, principalmente onde nós deixamos o nosso corpo para dormir em nossas camas, muitas proteções e bênçãos divinas. Vamos expandindo para todos os nossos irmãos do planeta essa grande limpeza. Vamos também pedindo para os ambientes públicos que todos nós frequentamos. Vamos pedindo que se
for permitido, que as legiões angélicas retirem os espíritos perdidos, que encaminhem-os e pedimos bênçãos para os nossos irmãos também que estão chegando à carne, recebam todas as oportunidades para seguir aqui seu caminho na matéria. Vamos pedir uma linda limpeza nos hospitais, nas casas de saúde, nos dentistas, nos fisioterapeutas, nas casas de recuperação. Vamos pedindo muitas bênçãos divinas. Vamos ampliando esses pedidos para todos os nossos irmãos. Vamos colocar para cada irmão nosso uma bênção divina. Vamos pedindo que atuem no cardíaco e no coronário de cada um. Para as pessoas se sentirem bem, se sentirem melhores e pensarem melhor para melhorar a energia do planeta. Vamos todos juntos agora pedir bênçãos de fluidificação das águas, de todas as águas do planeta, de todas as formas, águas em estado líquido, sólido ou gasoso, que trabalhem na matéria ou no espírito, que está composta nos nossos corpos e nos corpos de todo o planeta Terra. As águas que estão nas nossas caixas d'água, nas nossas jarras e nos nossos copos. E para os nossos irmãos que estão doentes, que seja feito um copo de água para cada um. Assim os problemas específicos estarão sendo colocados ali, as energias necessárias. Vamos todos juntos pedir bênçãos divinas para todas os reinos, o reino mineral, o reino vegetal e o reino animal. Um não vive sem o outro. Precisamos todos desse reino. É muita limpeza, é muito trabalho que tem de ser feito. É muito respeito e muita responsabilidade. E nós que temos já a nossa inteligência desenvolvida, né, um predicado divino, Deus nos deu a inteligência dele, nós já pensamos e já agimos, nós temos de parar de pensar no nosso bolso, no nosso estômago e pensar melhor no todo, pensar melhor no nosso planeta. Ter mais respeito ao nosso lindo planeta azul, feito para nós, para a nossa evolução. Vamos então todos pedir muitas bênçãos divinas para todos os habitantes, conscientes e inconscientes do nosso planeta. E vamos pedir uma bênção divina maravilhosa para todos as faixas espirituais. Vamos todos juntos agora abraçar o nosso planeta com esse nosso melhor sentimento, com o nosso melhor amor, com as nossas melhores boas intenções e pedir essas bênçãos divinas com muitas explosões de amor, de bons sentimentos,
boas vibrações para a gente marcar todas as moléculas do nosso globo. É a nossa casa cósmica. A Cíntia pôde acompanhar crianças entregando flores para cada um de nós, as crianças brincando e cantando graças a Deus. A Carla que pediu ajuda a Bezerra de Menezes, nós já fizemos. A Terezinha querida disse: minha mão direita, senti muito adormecida, muita doação, querida. Graças a Deus. A Mônica Machado: durante os pedidos, muita limpeza e uma luz branca misturada com dourado. E ela continua: durante a fluidificação das águas, uma fusão de luzes verde e roxa. Continuando, muita luz vermelha no pedido ao planeta. E durante o abraço, essa cor foi se dissipando, chegando num tom bem claro, quase branco. E a Margarete, muita gratidão. Então, vamos agora partir para o final do nosso trabalho. Esse trabalho maravilhoso que dá muita ajuda para todos os nossos irmãos e que nos ajuda também. E essa troca de material ectoplasmático, eletromagnético, nos ajuda a nos mantermos melhor. E aí também nós mantermos se a gente se mantém numa faixa mais elevada, a gente recebe melhores informações e podemos fazer as coisas mais corretamente. Vamos agradecer aos nossos amigos, mentores, anjos da guarda, as legiões angélicas maravilhosas, aos nossos irmãos cristificados e ao nosso Pai Divino. E vamos acabar o nosso trabalho com a oração pela criança. Oração pela criança. Sabemos, Senhor, que entregaste o planeta a teus filhos, para através dele realizarem a escalada evolutiva ou desabrochadora das lactentes virtudes divinas, até se tornarem espírito e verdade, reintegrando a tua gloriosa unidade. Infelizmente, Senhor, pela ignorância de uns e a maldade de outros, teus filhos transformaram o planeta em um campo de divergências, ódios e crimes, onde as crianças sempre foram as maiores vítimas. Sabemos que enviaste um supremo documento ou lei moral, ordenando não haver crimes entre irmãos. Todavia, teus filhos trocaram teus mandamentos por simulações, idolatrias, subterfúgios ou criminosos escapulários, enchendo o planeta de blasfêmia, desviando a gente do caminho certo, transformando-as em vítima dos seus mesmos erros. Sabemos que enviaste um verbo exemplar, cheio de verdade e de graça, manso e humilde de coração, feito à imagem da tolerância, da renúncia e do perdão, e que por ter os dons do Espírito Santo sem medida, produziu grandes curas físicas, colocando, porém, a cura espiritual no vértice de todas as motivações. Entretanto, Senhor, a ignorância de uns e a maldade de outros fizeram dele o capacho de todas as malícias e explorações religiosistas, começando desde o berço a desviar a gente da doutrina do caminho, obrigando a desconhecer a significação da sua divina modagem. Sabemos, Senhor, que colocastes em teus filhos
os dons do Espírito Santo, carismas ou mediunidades, os veículos da consoladora revelação, e que, na hora de se tornarem de uso generalizado ou para toda a carne, foi a teu verbo modelar que confiaste a sublime tarefa de entregar o derrame de dons, o glorioso Pentecoste. Desgraçadamente, Senhor, homens politiqueiros e blasfemadores foram fundando religiões e cleresias, foram impondo idolatrias e vendendo simulações, e chamando os dons do Espírito Santo e seus sinais e prodígios de coisa do diabo, também escondendo os textos bíblicos que tratam dos teus dons aos menos esclarecidos, causando assim terríveis males, pois com a eliminação da revelação a ignorância triunfa, o materialismo avança, a brutalidade impera, as depravações e abominações se implantam, criando terrível karma, desviando as crianças do reto caminho, preparando-as para um futuro inglório, cheio de pranto e ranger dos dentes. Em tais dolorosas circunstâncias, Senhor, com terríveis perigos rondando a gente, sendo as crianças as maiores vítimas, nós te rogamos, em nome da tua lei moral, do teu verbo exemplar e dos teus dons carismáticos, para que tuas legiões angélicas ou mensageiras se imponham, lembrando aos adultos o dever fundamental de pôr paradeiros aos tenebrosos desvios, forjando um mundo sem ódio, sem crime, sem imoralidade ou tenebrosos exemplos. Graças a Deus. Graças a Deus. A Cíntia colocou, pude acompanhar a limpeza nas casas, hospitais e outros locais com águas e ervas maceradas. Pude acompanhar irmãos sendo levados à cachoeira para a limpeza, graças a Deus. Terezinha, graças a Deus, muita energização. E aí, muitas graças a Deus, muitos beijos a todos, né? E, gente, com a graça de Deus, o trabalho de hoje está encerrado. Amanhã estaremos aqui às 8 horas no Divinismo Perdizes, continuando os nossos trabalhos para a energização do planeta, né? E para nossa melhora também. Juntos somos mais fortes, juntos fazemos a diferença, né? Amo esses coraçõezinhos aí que vocês colocam junto. E eu aqui, quando eu assisto as orações, a da Érica e do Jorge, eu coloco, mas não sai tanto coração desse jeito. Não sai. Gente, muito obrigada. Boa noite a todos e até amanhã.